Olá, meu nome é Rebeca, eu sou bolsista do CNPq e hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Distanciamento Físico em Tempos de Pandemia e o Desenvolvimento Infantil sobre a Perspectiva dos Adultos. Bom, diante do contexto da pandemia da Covid-19, a gente viu a necessidade de estudar como que as restrições vindas da pandemia impactaram no desenvolvimento infantil, sobre a perspectiva dos adultos. Para isso, a gente usou perspectivas teóricas da psicologia cultural e da pragmática do objeto, que entendem o desenvolvimento infantil situado no tempo, influenciado pela cultura, né? E na pragmática, principalmente analisando a tríade criança, adulto, objeto. Essa pesquisa utilizou do método multimétodos, com 2 etapas, em que a primeira foi um levantamento de indicadores por um questionário online e a segunda etapa consistiu em entrevistas semi-estruturadas com análise qualitativa. Os resultados, a gente vai focar os resultados da segunda etapa, em que a gente fez uma categorização daqueles assuntos que eram mais abordados nas entrevistas. Então, em relação aos sentimentos, notou-se a predominância da percepção de sentimentos negativos. Os sentimentos positivos eram mais pontuais. Por exemplo, feliz com a vacina, tranquilo na aula, mas de maneira geral a gente vê aqui, por exemplo, frustração, saudade, insegurança. As estratégias e adaptações, a gente viu que elas giraram muito em torno da adaptação da linguagem. Isso teve diferenças entre os participantes, alguns preferiram usar linguagens lúdicas, outros linguagens mais diretivas e científicas, mas todas as estratégias foram usadas em busca do bem-estar. Uma ressalva aqui foi que é interessante a interação com os animais de estimação foi apontada como uma estratégia. As atividades variaram entre atividades de lazer, atividades escolares e domésticas. Os objetos também variaram, incluindo objetos de uso cotidiano, brinquedos de diferentes tipos. E os usos desses objetos que nos interessam, eles variaram entre o uso canônico, que é aquele uso relacionado aos usos convencionais, ditos pela cultura como mais comuns. Então, um exemplo, o celular, usado para fazer ligações mesmo, né, ou acessar a internet. Aqui a gente destacou alguns que tiveram usos canônicos. Usos não canônicos, que seriam aqueles que tiveram os usos diferentes dos convencionais. A almofada, por exemplo, ela passou a ser, em vez de ser um objeto decorativo, ela passou a ser um objeto para evitar que o barulho fosse muito alto, quando as crianças estavam, por exemplo, pulando na casa. E os usos simbólicos, repetindo o exemplo da almofada, nesse caso a almofada ela estava ali representando um muro numa brincadeira de faz de contas. A gente viu que os usos dos objetos, voltando rapidamente, eles estão muito relacionados com o contexto, né? E com o contexto em que a brincadeira está acontecendo, com o contexto específico da pandemia. A mediação, ela envolveu adultos, pais, que mediavam as aulas online e outras atividades que as crianças não conseguiam fazer sozinhas, de professores e as crianças entre elas, né? Principalmente quando as crianças tinham irmãos. Essa mediação acontecia por meio de apresentação de novos objetos e brincadeiras e inspiração para o começo de novas atividades. Os momentos que as crianças estavam sozinhas, que não tinha mediação em nenhuma atividade, geralmente eram momentos de tela, como jogos eletrônicos e televisão, por exemplo. Bom, então o contexto cultural da pandemia, ele é um marco e ele vai impactar no desenvolvimento, né? O nosso objetivo aqui foi investigar quais fatores estavam mais presentes como marcadores importantes para o desenvolvimento infantil na vida daqueles participantes que a gente entrevistou. Né? E os sentimentos de solidão, medo e incerteza que são relatados pelos pais, eles também já são descritos na literatura como reações emocionais frequentes durante esse período de pandemia. E as estratégias buscavam minimizar os efeitos desse contexto, né? E as atividades realizadas pelas crianças contribuíam para a estruturação do dia e manutenção da rotina, o que é destacado como importante para se manter o bem-estar. E os objetos e os seus usos foram parte importante do desenvolvimento infantil. Essa situação atípica demandou a exploração de novos objetos e a apresentação de novos usos desses objetos, né? De tal forma que a ação de mediação levou a uma compreensão diferenciada das crianças acerca dos objetos e suas funções culturais, né? Fazendo com que as crianças se desenvolvessem. Aqui são as referências e muito obrigada.